Aviões não deveriam existir. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Imagine-se olhando para o céu, maravilhado com a graça e majestosidade de um avião cortando as nuvens. A princípio, pode parecer absurdo pensar que gigantescas máquinas de metal e combustível desafiem a gravidade e percorram os céus. E, ao observar mais atentamente, essa ideia parece ainda mais impossível. Diferentemente dos pássaros, cuja evolução lhes concedeu a habilidade de voar e fazer do céu seu lar, nós, seres humanos, somos criaturas terrestres, limitados pela força da gravidade que nos mantém firmemente enraizados ao solo. No entanto, mesmo com essa limitação, fomos capazes de desenvolver a agricultura, formar comunidades, construir civilizações e cidades, aprender a falar, a escrever, a calcular e a contar histórias. E, em meio a todos esses feitos, sempre nutrimos o sonho de, um dia, voar. Ao refletirmos sobre esse desejo ancestral, somos confrontados por uma enxurrada de dúvidas. Como essas estruturas enormes podem decolar e se manter no ar? Como conseguem superar a resistência do meio e adquirir a força necessária para sustentar-se em voo? É nesse contexto que surge a complexidade e a beleza da aviação. Por isso, convido você a explorar esses questionamentos. Vamos investigar as forças aerodinâmicas que atuam sobre um avião em pleno voo, desvendar os segredos por trás da sustentação e entender como essas máquinas fazem o aparente impossível. Ao examinarmos mais de perto uma aeronave, percebemos que nela existe um delicado jogo de forças em ação. Entenda uma força como um empurrão, tipo aquele dado por um amigo, com uma direção de ação, um sentido e uma intensidade mais forte ou mais fraca. Na aeronave que já está em voo, 4 forças principais atuam ao mesmo tempo. A força peso, originada pela gravidade da Terra atuando sobre ele, a força de empuxo, gerada por seus motores para que ele continue voando, a força de arrasto, que resiste a seu movimento, e a força de sustentação, que impede a aeronave de cair. É sobre essa última força que temos mais interesse. Como um avião gera a sustentação necessária para voar? Além disso, como a matemática pode descrevê-la? A sustentação é gerada quando a asa de um avião percorre o ar a certa velocidade. Para uma visão mais clara do fenômeno, vamos cortá-la em uma posição qualquer e olhar de frente para o corte. O formato visto agora é chamado de perfil do aerofólio, em que aerofólio pode ser entendido como apenas um nome técnico para a asa. Conforme o avião, e consequentemente o aerofólio, se movem pelo meio, o ar que atinge o perfil é separado por sua parte mais frontal, o bordo de ataque. São gerados então 2 fluxos separados de ar, um que passa pela parte de cima do aerofólio, o extradorso, e um que passa pela parte de baixo do aerofólio, o infradorso. Devido à curvatura do perfil, o ar que chega à parte de cima tem menos espaço disponível para passar para o outro lado do que o ar que chega pela parte de baixo. Devido a uma propriedade chamada incompressibilidade, que diz basicamente que o ar não gosta de ser apertado, o fluxo que chega pela parte de cima vai tentar fluir mais rápido para evitar isso. Inversamente, o fluxo que chega pela parte de baixo vai fluir mais lentamente, porque possui um espaço maior para preencher antes de chegar ao outro lado. Finalmente, a lei de Bernoulli diz que quanto maior a velocidade de um fluido, menor a pressão que ele exerce sobre as superfícies ao redor. Logo, temos uma pressão maior embaixo da asa e uma pressão menor em cima. A pressão resultante, que aponta bastante para cima e um pouquinho para trás, é que dá origem às forças de sustentação e de arrasto. E não é só isso. A forma como o ar passa pelo perfil também determina a força gerada para sustentar o avião. Vamos dar uma olhada novamente na nossa asa. Imagine o fluxo de ar que passa pelo nosso aerofólio como a junção de 2 movimentos. Um movimento mais ou menos linear, que carrega o ar da parte da frente para a parte de trás da asa, e um movimento de rotação ao redor do perfil, chamado circulação. Sabemos que quanto maior for a circulação do ar ao redor da linha de contorno, maior será a força que sustenta o nosso avião. Se o fluido for mais viscoso, como mel, maior será a força gerada para 2 corpos viajando a uma mesma velocidade. Mas seria muito difícil manter os motores funcionando. Se inclinarmos nossa asa, facilitamos com que o fluxo de ar dê a volta no perfil, o que também aumenta a sua circulação. Também podemos ganhar sustentação mudando o perfil da nossa asa. Mas isso é assunto para outro vídeo. Para entender a relação entre essa circulação e a geração de sustentação que possibilita o voo, vamos usar um famoso teorema na matemática, o Teorema de Green.
Esse teorema é uma forma restrita do Teorema de Stokes, que mostra a relação entre a integral de superfície do rotacional de um campo vetorial ao redor de uma superfície fechada e a integral de linha ao longo da borda dessa superfície para um espaço tridimensional. O Teorema de Green em si é aplicado em apenas duas dimensões, relacionando uma integral de linha de um campo de velocidades ao longo de uma curva fechada com uma integral de área da componente normal do rotacional deste campo dentro da região delimitada pela curva. Assim, com este teorema, conseguimos uma relação entre a circulação do vetor velocidade em torno de uma curva C, que definimos ao redor da asa, e a soma de circulações bem pequenas que estão dentro da região limitada por C, a qual chamamos de fluxo do vetor. No caso do vetor velocidade, que queremos estudar, tal circulação é gerada principalmente pela diferença de velocidades entre a superfície superior e a superfície inferior desse aerofólio. Essa diferença de velocidades, como já mencionado, resulta em uma diferença de pressão entre as partes superior e inferior da asa, a qual gera uma força para cima, a sustentação, que atua perpendicularmente à direção do fluxo de ar. Assim, a circulação está relacionada à geração de sustentação, e os teoremas de Green e de Stokes nos permitem relacioná-la ao campo de velocidades do ar que existe ao redor das asas de um avião em voo, fornecer uma maneira simples e direta de obtermos informações sobre a aerodinâmica da aeronave. Aviões não deveriam existir. Essa afirmação desafiadora, feita no início deste vídeo, pode ter despertado dúvidas e curiosidade. A existência dos aviões vai além de um simples desafio à gravidade. Eles são resultado de décadas de pesquisa, inovação e engenharia, combinados com os princípios fundamentais da física e da matemática. Ao explorar as forças aerodinâmicas em ação, como a sustentação gerada pelo formato das asas e a circulação do ar ao redor delas, descobrimos que cada detalhe é cuidadosamente projetado para tornar possível o voo. A aerodinâmica é uma verdadeira dança matemática entre a pressão, a velocidade e a forma, onde pequenas variações podem fazer toda a diferença na capacidade de uma aeronave de permanecer no ar. Ao longo da história, muitas das invenções que hoje consideramos essenciais para o nosso modo de vida não deveriam existir, se olharmos apenas pelo prisma da limitação humana. No entanto, graças à ciência e ao conhecimento, essas invenções se tornaram possíveis. Os aviões são apenas um exemplo extraordinário disso. A ciência e o conhecimento matemático são as chaves que abrem portas antes inimagináveis. Eles nos capacitam a criar, a inovar e a transformar o mundo ao nosso redor. Somos impulsionados a buscar o conhecimento, a explorar nossas habilidades e a desafiar as fronteiras do que é considerado possível. O céu não é mais o limite. É um convite para nós voarmos cada vez mais alto. Off of the Delta rocket carrying GLAST, a gamma ray telescope searching for unseen physics in the stars of the galaxies.